Meninos, na nossa aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os conceitos e o uso da eletricidade pela população, falando especificamente nessa aula sobre a hidrelétrica. Seguindo o descritor do DCGO, que diz discutir e avaliar as usinas de geração de energia elétrica. Nesse caso, nós vamos falar só da hidrelétrica, suas semelhanças e diferenças, seus impactos ambientais e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa e escolas. Nesse caso, primeiramente, vocês já devem ter compreendido, mas nós vamos revisar o que é energia. Energia é a capacidade de realizar que um corpo ou um objeto tem de realizar trabalhos. Nesse caso, nós temos diferentes tipos de energia. A energia, ela é presente no ambiente, ela está presente no ambiente, ela só precisa começar a realizar o trabalho. Lá no ano passado, quando nós falávamos que nós precisávamos de oxigênio, nós precisávamos de proteína, carboidrato, lipídio, proteína, para que esses nutrientes mais o oxigênio seguissem em direção à corrente sanguínea e fosse para a célula produzir aquela sigla chamada ATP, nós estávamos falando que nós precisávamos dos nutrientes mais oxigênio, mais água para formar ATP, que é a energia que a célula necessita, que o nosso corpo necessita para que a gente consiga realizar trabalho, para que a gente consiga falar, para que a gente consiga escutar, que a gente consiga se locomover, que a gente consiga praticar um determinado exercício físico. Então, o nosso corpo realiza um tipo de produção de energia. Outro tipo de energia que é realizado por células é o processo da fotossíntese. A fotossíntese, nesse caso, também produz energia, também tem a capacidade de realizar trabalho, de ativar a energia. Nesse caso, a física vai dizer que energia está associada à capacidade que o corpo tem de produzir trabalho. Ou seja, a energia, ela não pode ser criada, ela não é criada do nada, ela apenas é transformada, ela se transforma. Então, quando eu disse para vocês que a gente precisava dos nutrientes, da água e do oxigênio para formar ATP, não quer dizer que o nosso corpo criou a energia. Essa energia já estava presente nos nutrientes, na água e no oxigênio, nós só transformamos ela em trabalho, transformamos ela em outro tipo de energia para que o nosso corpo conseguisse utilizar. Então, essa lei que diz que a energia ela não é criada, mas apenas transformada, nós vamos chamar ela da primeira lei da termodinâmica que vocês voltam a estudar no ensino médio. Tendo em mente o que é energia, nós vamos falar rapidamente nos tipos de energia, que vocês já devem ter estudado também. Primeiro tipo, nós temos a energia mecânica. A energia mecânica, ela é definida na capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Essa capacidade que o corpo tem de realizar trabalho, ou seja, de gerar movimento, eu vou chamar de energia cinética. Porém, eu também posso ter na energia mecânica a energia potencial, que é a capacidade de realizar trabalho, está relacionada à posição que o corpo está. Então, eu tenho como exemplo a cinética, que é a capacidade que o corpo tem de se movimentar. Quando eu estou no skate, ele desceu, ele vai no embalo. Então, cinética. Potencial, eu preciso da posição do corpo em relação à atividade que está sendo realizada. Então, novamente, potencial, eu preciso que o corpo se posicione para a geração da energia e a cinética é o embalo.
o embalo do corpo, a embalo que o corpo vai determinar para a formação de um determinado movimento. Outro tipo de energia, o segundo tipo, vai ser a energia térmica, que é aquela energia que está relacionada às altas temperaturas, seja de calor ou seja de frio. Nesse caso, eu tenho como, por exemplo, a energia solar. Só que a energia solar, ela pode ser térmica ou pode ser fotovoltaica. A fotovoltaica é aquela que precisa do que os raios solares acessem a placa para que ocorra a geração da energia. A energia térmica não, precisa só do aumento da temperatura. Quanto mais quente o ambiente está, nesse caso, maior a produção elétrica. Terceiro tipo, eu tenho a energia elétrica, que é a nossa principal fonte de eletricidade utilizada por todo mundo. Ela é produzida a partir da energia potencial, ou através do potencial elétrico de dois pontos e de um determinado condutor. Esse tipo de energia, ela foi desenvolvida por Thales Mileto, no qual ele pegou um âmbar e ao passar esse âmbar em um couro ou sobre uma superfície e chegava próximo aos objetos, ele via que esse objeto que antes não tinha energia, ele conseguia atrair o outro. O âmbar, para aqueles que não sabem ou não se recordam, é simplesmente a seiva de uma planta. Ele pegou essa seiva de uma planta e gerou atrito sobre uma lã, e quando colocou essa lã próximo a ferro, a um magneto ou uma outra superfície, ele conseguia atrair. Mas eu preciso só de um âmbar para verificar que a eletricidade está presente nos corpos, só precisa ser ativada? Não, nós temos alguns experimentos simples de realizar o que Thales de Mileto fez. Quando a gente pega, enche um balão, faz o atrito do balão com o cabelo, passa o balão no cabelo e deixa na superfície de uma mesa pequenos pedaços de papel, eu passo a eletrização, a eletricidade para o balão, e assim que eu encosto próximo ao papel, os pedaços de papéis ficam grudados ali no nosso balão. Isso evidencia a presença das cargas elétricas positivas e negativas, que nós chamamos de prótons ou elétrons. Tipo 4 de energia, nós temos a energia química, que é aquele tipo de energia, que é aquela energia que armazena todo ou junta compostos da matérias presentes no ambiente por ligações químicas, liberando quebras, e nessa quebra química ocorre a formação de novos elementos, como por exemplo a fotossíntese. A fotossíntese, ela absorve substâncias presentes no meio ambiente, como a água, o CO2, e transforma ela em oxigênio, passa dentro do ciclo para a formação da ATP, que é a energia que a planta precisa para se desenvolver. Mas como ocorre a fotossíntese, vocês vão estudar em outro conteúdo. Tipo 5 é a nossa energia nuclear. A energia nuclear também é conhecida como energia atômica. É aquela que é produzida a partir da fissão de um núcleo de um átomo que libera grande quantidade de calor, sendo suficiente para se produzir a energia. Só que esse tipo de energia não é considerada uma energia renovável, porque assim que esses átomos atômicos eles acabarem, não tem como ali se produzir mais dessa fonte de energia.
Agora nós vamos falar sobre as energias que são as energias renováveis, já que a nossa hidrelétrica ela é uma fonte renovável. Eu vou dizer que as energias renováveis são aquelas que não causam tanto dano ao meio ambiente, mas não quer dizer que elas não causam, elas causam, só que em uma menor quantidade do que em relação às energias não renováveis, como por exemplo a energia nuclear, a energia atômica. Enquanto a energia atômica nuclear acarreta 30, 40, 50, 60 danos ao meio ambiente, uma energia que é uma energia limpa ou uma energia renovável, ela vai causar 10, 5, 2, 1 dano ambiental apenas. Nós vamos falar agora sobre a energia hidrelétrica, que é a energia que é uma das energias mais utilizadas no Brasil. Só para vocês entenderem, nós temos a matriz elétrica do Brasil. Nós temos a energia hídrica, eólica, da biomassa, gás natural, petróleo, carvão mineral, a energia fotovoltaica, que é uma energia solar, mas que necessita capturar os raios solares. Nós temos 1,1% nuclear, de combustíveis fósseis e assim sucessivamente. Mas a nossa maior, 60,8% da energia do nosso país, ela é produzida pelas usinas hidrelétricas, já que os nossos rios, além de ser grandes, eles têm alta capacidade para a produção de energia. Mas não quer dizer também que isso não gera impactos ambientais, já que para se produzir uma única hidrelétrica, eu preciso derrubar uma área para a produção da minha represa, para instalação do meu equipamento, então eu tenho a perca das espécies de plantas, que na maioria dos casos são endêmicas, ou seja, só ocorrem naquela determinada área. Eu tenho a perca de espécies endêmicas, sejam aquáticas ou terrestres, que vivem naquela região. Se tiverem cidades acima ou abaixo da represa, eu posso ter alagamento. Além da contaminação da água pelos equipamentos que ali foram inseridos, matando peixes ou espécies de plantas que vivem naquela área, o aparecimento de doenças. Se tiver aldeias indígenas nos locais, eles não estão habituados com a nossa tecnologia, portanto eu posso ter a morte daqueles indivíduos e até mesmo ataques à produção da hidrelétrica, já que eles acham que nós estamos invadindo o seu território. E, de certa forma, eles estão assegurados por nossa Constituição que em territórios indígenas nós não teríamos acesso. Mas isso é assunto para outro momento. Vou passar para vocês agora um vídeo mostrando como é o funcionamento de uma hidrelétrica. Como funciona uma usina hidrelétrica? Fazem parte de uma usina hidrelétrica o reservatório, a barragem, o vertedouro e a casa de força, onde ficam as turbinas e os geradores. A usina conta ainda com duas estruturas complementares, a subestação elevadora e a linha de transmissão. O reservatório é formado pelo represamento da água de um rio pela barragem. Aqui, a água terá duas saídas, o vertedouro e a casa de força. O vertedouro serve para controlar o nível de água, principalmente na época da cheia, evitando assim que a água passe por cima das demais estruturas. A casa de força produzirá energia elétrica. Um grande volume de água represada desce rapidamente e faz girar as pás das turbinas, que movimentam o eixo dos geradores, produzindo eletricidade. E agora será conduzida por cabos até a subestação elevadora e repassada para a linha de transmissão.
Toda a energia elétrica produzida entra para o Sistema Interligado Nacional, SIN, e poderá ser utilizada pelas regiões que fazem parte desse sistema. Usina com grande reservatório. A maioria das usinas hidrelétricas construídas no Brasil apresenta grandes reservatórios, que estoca água na época de chuvas e pode produzir uma quantidade de energia elétrica constante e estável, mesmo quando chega a seca. Assim, dependendo da estação do ano, o volume de água do reservatório pode aumentar ou diminuir. Mas a saída de água abaixo da barragem não muda muito. Usina a fio d'água. A usina a fio d'água é diferente. Seu reservatório é menor. E a água do reservatório é mantida sempre no mesmo nível, porque o volume de água que chega pelo rio ao reservatório é o mesmo que passa pelas turbinas da casa de força e segue rio abaixo. No período da cheia, quando chega mais água no reservatório, o excesso é liberado pelo vertedouro. Assim, com o reservatório menor, a usina a fio d'água alaga menos rio acima e deixa rio abaixo como costuma ser, com menos água na seca e mais água na cheia. Se tiver uma enchente, a barragem pode romper? A barragem é planejada para resistir, com boa margem de segurança, às maiores cheias de todas que já ocorreram na região. O vertedouro é a estrutura que vai ajudar a liberar o excesso de água e evitar o rompimento. Uma iniciativa do Grupo de Estudos Tapajós, coordenado pela Eletrobras. Nesse caso, meninos, deu ali para vocês entenderem de forma bem breve qual o funcionamento da nossa hidrelétrica. Lembrando que essa aula, por mais que ela ali eu não me pautei a tantos assuntos, eixos, porque é uma revisão, é um conteúdo que vocês já viram ao longo desse bimestre. Mas ali dá para vocês perceberem que a produção de uma hidrelétrica, por mais que ela é renovável, ela gera impactos ambientais, sim. E o que vem a ser, quando eu falo impacto ambiental, o que é um impacto ambiental? O impacto ambiental ele é definido pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que foi desenvolvido em 1986. Ele vai considerar impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer tipo de matéria ou produção elétrica. Que nesse caso, esse dano físico, químico ou biológico, para ser considerado um dano ambiental, ele afeta a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, que vai ser a fauna e a flora, as considerações estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade do recurso natural. Para vocês verem que, ou perceberem quando se fala que as nossas hidrelétricas eles têm alto reservatório que consegue armazenar água durante os períodos de chuva para serem utilizados para maior produção elétrica, significa que ele enche e qualquer fauna ou flora que estiver ali nas proximidades, ele vai alagar. Então eu tenho uma perca vegetativa. Da mesma forma, se eu tiver cidades ou até mesmo aldeias indígenas na propriedade ou próximo, eu vou ter ali uma alteração. Mas, em relação às não renováveis, é um tipo de energia limpa e é um tipo de energia que pode ser utilizada sem grandes impactos ambientais.
mas vocês já devem ter ouvido falar ao longo desse bimestre que o tipo de energia mais adequada, que menos gera impactos ambientais, é a energia solar, seja a térmica ou a fotovoltaica seria mais indicada, porque gera apenas um impacto ambiental, que vai ser as embalagens no qual elas estão ali, que elas são levadas até a sua casa e são levadas posteriormente para os aterros sanitários. Então, nesse caso, a nossa energia hidrelétrica, ela é limpa, mas dentro das energias limpas, ela é a que mais gera impacto ambiental. Então, nós temos ainda que encontrar uma forma mais viável de proteger o nosso meio ambiente, já que ela danifica a saúde, tem a geração de doenças nas proximidades no qual ela é inserida, o bem-estar da população local aonde elas são colocadas é danificada, as atividades sociais e econômicas no local não é tão afetada, já que ela gera até emprego e mão de obra, mas afeta a fauna e a flora, as condições sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais que estão ali próximos. Enquanto que a nossa energia solar, ela vai afetar apenas as condições estéticas e sanitárias. Então, dentro das energias renováveis, como eu disse, a nossa hidrelétrica vai ser a que mais gera um impacto ambiental. Então, por essa é a nossa revisão de hoje. Façam as atividades com atenção. Qualquer dúvida pode me chamar.